Boa noite a todos, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos ao Conexão em Casa. É uma honra ter vocês conosco. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro do Eclesia, A Revolução Começa na Igreja, do Dr. Ed Silvoso. Eu convido a cada um de vocês agora para compartilhar esse link. Os ensinamentos que teremos hoje certamente serão abençoadores para muitas outras pessoas. Curta a nossa transmissão. Se você precisar de alguma oração, peça no chat, faça seus comentários no chat. E outra coisa, se você estiver chegando agora, se esse é o primeiro episódio da série que você vai assistir, depois desse episódio eu te convido a maratonar os demais, para você entender como é esse livro, para você entender o que está sendo proposto nesse estudo. Ok. Eu quero agradecer aqui a presença das nossas conselheiras, a Meire Ângela, a Túlia e a Nilza. Muito obrigada. Eu sou a Laís, nós somos conselheiras dessa casa e eu serei a anfitriã de vocês hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro. O título do capítulo é Uma compreensão mais completa da agenda social da Eclesia. A agenda social da Eclesia do primeiro século mudou o mundo. Naquela época, essa agenda era um estilo de vida. Mas, infelizmente, isso foi se perdendo com o tempo. E hoje, de algum tempo para cá, aquilo que era estilo de vida virou boas obras. Mas já não tem mais o poder de transformar nações, transformar territórios. Nós confirmamos isso observando como a Eclesia do primeiro século enfrentou 4 grandes problemas com grande sucesso. Esses problemas eram pobreza sistêmica, escravidão, servidão feminina e degradação da família. E nós vamos conversar um pouco sobre cada um desses problemas. A pobreza sistêmica, nós não vemos nenhuma outra grande religião se importar com a pobreza sistêmica, pelo menos não considerando as 4 dimensões que o autor cita para nós nesse livro. A Eclesia de Jesus, ela busca mudar o mundo para melhor. Nós confirmamos isso na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos a Deus que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. Nós sabemos que no céu não há pobreza. E a pobreza, ela sempre foi uma questão prioritária para Jesus. E por quê? Porque foi a primeira manifestação social tangível das portas do Hades após a queda do homem, após o pecado. E quando Jesus carregou a cruz ao longo da via dolorosa, ele usou uma coroa de espinhos na testa dele. E as primeiras gotas de sangue dele tocaram primeiramente aqueles espinhos, que eram um emblema do pecado original, do que ocasionou a pobreza, da origem da pobreza. Então, isso foi muito profético. Antes da queda, a pobreza não existia. A pobreza foi o resultado do pecado. A partir do pecado, o solo não produzia mais colheita abundante como antes. Seguindo o modelo de Jesus, os líderes em Jerusalém na época, Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro e João, eles buscavam ajudar os fracos e necessitados. Túlia, leia, por favor, esses 2 versículos que ilustram essa ideia. Está em Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 10, que é recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E o outro versículo está em Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos
e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O autor desse livro, ele destaca 4 dimensões da pobreza. É uma abordagem muito interessante, eu não conhecia. Ele aborda a pobreza na dimensão espiritual, relacional, motivacional e material. A espiritual refere-se às pessoas que não conhecem Deus como Pai. O relacional, a dimensão relacional, refere-se àqueles que pensam mais em si do que no coletivo. A dimensão motivacional refere-se àqueles que consomem todas as suas sementes e não reservam nada para plantar. E a dimensão material refere-se àqueles que não têm recursos materiais suficientes mesmo. Se olhamos para essas 4 dimensões, nós observamos o que Jesus anunciou. Na dimensão espiritual, visão para os cegos, inclusive os cegos espirituais. Na dimensão relacional, liberdade para os cativos. Na motivacional, liberdade para os oprimidos. E na material, boas novas para os pobres. É importante nós destacarmos que a eclesia do primeiro século, ela não estava tratando, cuidando da pobreza apenas dos membros da igreja. Eles estavam lutando contra a pobreza de toda uma cidade, de todo um território. E no primeiro século, pela generosidade da eclesia, a eclesia conquistou a simpatia de todo o povo. No livro de Atos é relatado que, em poucas semanas, a quantidade de convertidos subiu a milhares. Qual foi a chave? Qual foi a estratégia para isso? Nós queremos saber. Favores. Fazer favores para as pessoas nos faz encontrar favor delas. Verdade. E todos estavam comprometidos com a melhoria da sociedade. Mas era a evidência de Jesus Cristo vivo no meio deles que produzia os números extraordinários de novos convertidos. Os incrédulos, devido a tudo isso, os incrédulos passaram a acreditar que Jesus estava vivo. Nilza, leia, por favor, esse verso de Atos 4:33. Sim. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Amém. O apóstolo Paulo, ele relata que apenas cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mas milhares de pessoas creram na ressurreição de Jesus por causa da transformação social radical que todos estavam presenciando. Verdade. Meire, leia, por favor, esse verso de Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muitos venderam seus bens para distribuírem os recursos com os necessitados. Mas, além disso, os novos convertidos também eram motivados a trabalhar, e refletindo assim um poder transformador do Evangelho. Assim, o novo convertido, além de ele não ser mais um necessitado, ele já produzia, e muitas vezes suficiente para ele ajudar outras pessoas também. E com isso, o número de necessitados ia diminuindo cada vez mais. E é interessante como que essa questão do favor, né? Por quê? Porque você faz um favor, você soluciona o problema de uma pessoa, ela fica tão grata. Mas como pode você fazer isso? Só quem tem Jesus, e é esse Jesus que estava vivo, que fala no livro, que fala disso. Só quem tem Jesus e vê Jesus vivo pode fazer uma coisa dessa. Quem furtava, deixava de furtar? Como assim? Se a pessoa já costumava fazer tanto isso, já era
costumeiro da pessoa furtar sempre. Ela achava normal, né? Era natural. Exatamente. Deixar de furtar era um favor que ela estava fazendo para outra pessoa, para não deixar a pessoa no risco, né? Sim. Então, esse favor levava as pessoas a ter. Só faz isso quem tem Jesus. Jesus está vivo nessa pessoa. Jesus está vivo nessa cidade. Jesus está vivo aqui entre nós. Amém. Né? Amém. Outra coisa muito interessante, que nós podemos ver a manifestação de Deus, do próprio Senhor Jesus, trazendo o céu na terra, na multiplicação dos pães e do peixe. Sim. Ali houve uma quebra sistêmica da pobreza naquele lugar. Verdade. Porque ele não tinha o pão, ele não tinha o peixe. Ele perguntou, o que vocês têm aí? Mas, Senhor, nós só temos 2 pães e 5 peixinhos. Não dá nem para nós. Olha o sistema da pobreza já ali junto com Jesus. E ele falou, mas é isso que eu quero, é disso que eu preciso. E quando ele fez a multiplicação, não foi só o milagre da multiplicação, foi ele quebrando essa mentalidade de pobreza e mostrando que no céu há abundância. Ali ele já trazia o céu na terra, mostrando, é assim que vocês têm que viver, repartindo, multiplicando. Quanto mais vocês repartirem, mais eu multiplico. Quanto mais vocês dão, mais eu acrescento. E foi assim também, ele quebrando ali, que aconteceu muito grande, o crescimento foi da igreja em Atos 2:47, né? Eles repartiam o pão, eles vendiam tudo e repartiam. E quando eles olharam, eles não repartiam só com a igreja, eles repartiam com toda a cidade, com todo o povo. E quando o povo via esses favores, isso acontecendo, era uma área que na qual ia chegando mais gente, e a igreja crescia com essas atitudes. É muito incrível isso. Verdade. Ali já estava quebrando isso também. Então, eles convidavam, traziam pessoas, as pessoas viam aquilo acontecendo e isso ia sendo acrescentado. A palavra diz que o Senhor os acrescentava todo dia. O Senhor achou graça. Ele começou a confiar. Olha, eles quebraram o sistema. Eles estão entendendo que tem que dar para receber. Verdade. É muito incrível. Verdade, Laírce. E interessante também que aqui em Efésios 4:28, né, que nós acabamos de ler, né, aquele que furtava, não furte mais, né, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com os que tiver necessitado. Aí a gente vê a questão do repartir, né? E a mentalidade quebrada daquelas pessoas, quando elas entenderam que furtar não era interessante, não acrescentava, não trazia para eles nenhuma graça, nenhum favor. Então, aqui é interessante porque eles entenderam que trabalhar para gerar a riqueza e poder repartir era muito melhor, era muito mais prazeroso, né? E a mentalidade escrava que fazia com que eles roubassem, né? E trouxesse danos, tristeza àqueles a quem eles tinham roubado, né? Aquilo foi quebrado, trouxe liberdade. Verdade. E o roubar, ele gera penalidades. Sim. Então, às vezes, eles obtinham o recurso de que necessitavam, porém, eles tinham também as penalidades pelo que eles estavam fazendo de errado, né? O segundo problema, o segundo grande problema social que a eclesia do primeiro século tratou com sucesso foi a escravidão. Paulo, ele estabeleceu um novo entendimento sobre aquela situação. Nilza, leia, por favor, esse conjunto de versos de Efésios 6, de 5 a 9. Sim. Vós, servos, obedeceis os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo,
não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, servindo, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Naquela época, as classes dominantes, elas menosprezavam o trabalho e, por causa disso, os discípulos introduziram o conceito de que o trabalhador merece o seu salário. Diante do que o autor chamou de o mais cruel, desprezível e revoltante pecado social, a escravidão, a eclesia fazia uma ponte de amor entre os senhores e os escravos, para minimizar a dor dos escravos, para tentar resolver aquela situação. Nas Escrituras tem um exemplo claro que aconteceu com o apóstolo Paulo, em que ele, diante da situação de Filemon, que era o senhor, e de Onésimo, que era seu escravo, a escravidão de Onésimo pôde ser desarraigada e eliminada pela atuação de Paulo, pela atuação de amor de Paulo. O apóstolo Paulo, ele se colocou entre esses dois de forma a criar uma ponte de amor entre eles. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele se identificou com o escravo, chamando a si próprio de também prisioneiro, escravo de Cristo. Em seguida, ele se refere a Onésimo não como escravo, mas como seu filho espiritual. E, por fim, pede a Filemon que receba de volta Onésimo, seu escravo fugitivo, mas não mais como escravo, mas como um irmão amado. O foco da eclesia na justiça social provocou mudanças no mundo todo. Isso refletiu por todo o mundo e inspirou grandes líderes como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. E essa ética cristã do primeiro século, ela continuou influenciando grandes nomes do mundo, inclusive do mundo moderno, como Abraham Lincoln, a mudar o olhar sobre a escravidão, abolindo o tráfico de escravos e promovendo maior justiça social em seu país. Isso é incrível. Incrível, né? Trouxe uma certa, não só uma certa igualdade, né? Mas trouxe um raciocínio de liberdade para as pessoas, mostrando para elas que cada um tem o seu valor, a sua importância. Né? E descortinou novos horizontes para aquele povo que era escravo, porque eles nasciam escravo sem expectativa de mudar de condição. Nasciam escravo e morriam escravos. Imagina que tristeza isso, né? Então, toda essa atuação começou a abrir novas possibilidades para eles. E é interessante que às vezes a gente vê filmes, né? E nos livros também do Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., essa questão da escravidão é tão, né? Eles levavam tão a sério, mas quem trouxe a visualização e quem inspirou foi Jesus. Sim. Foi Jesus. E eles tratam isso nos próprios livros, nas biografias deles. Se não fosse Jesus, eles não teriam feito nada como eles fizeram. Então, eles seguiram um modelo, né, que já estava estabelecido. O modelo já estava estabelecido, Jesus Cristo. Sim, né? Verdade. Então, isso, nos nossos dias, também tem tirado as pessoas da escravidão, não só da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Verdade. E da escravidão intelectual, né? Por quê? Porque se a gente não conhece, a gente não faz. Se a gente não conhece, a gente não vai atrás. A gente não é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. E mesmo dessa escravidão física, né? Infelizmente, isso não está totalmente erradicado.
É verdade. Vez por outra, a gente está tendo notícia aí nos jornais de que alguém Isso. foi encontrado como escravo até em casas de família. Olha que Exatamente. absurdo, no Brasil. Nos nossos dias. Nos nossos dias. Então, e é tão atual como naquele tempo, Verdade. né? E o incrível também é a forma evangelística de Paulo, libertando este povo. Ele podia apresentá-lo como ele foi posicionado, mas ele não. Ele queria dizer para ele, olha, hoje você é escravo do homem, mas agora você vai ser prisioneiro em Cristo como eu. Sim. Você vai continuar, mas em Cristo. Então, olha a forma assim, da humildade, da colocação, que é onde você vai naquela palavra e pega. Faça-se de fraco para alcançar outro fraco. Sim, verdade. Nós temos que nos posicionar. Então, assim, é um evangelismo que não é mostrar o que eu sou, mas é de entender, de estar naquela pessoa e trazê-la também como eu sou igual a ela. Primeiro, Paulo muito fez incrível. isso, né? Paulo fez Primeiro, ele isso. se identificou com o Isso. escravo, Como né? prisioneiro. Como Ele prisioneiro, colocou ele na exatamente. mesma altura, na mesma posição. Amém. E isso quebra a mentalidade da pessoa de verdade. Sim. Quando a pessoa vê a pessoa no mesmo ângulo. Então, é um evangelístico assim, Aquilo de viajar com aqueceu Paulo. o coração daquele escravo. Na com hora. certeza. E nós temos um terceiro problema, nós dissemos que são 4 problemas. O terceiro problema que a eclesia do primeiro século resolveu com grande sucesso foi a servidão feminina. Na época do Novo Testamento, havia grande oposição social às mulheres, representada pela servidão feminina. Na cultura romana, a mulher era tão rebaixada que os homens faziam sexo recreativo entre si, entre eles, homem com homem, porque eles achavam que mulher só servia para procriar. Os rabinos judeus silenciavam as mulheres nas sinagogas. Os pagãos usavam mulheres como prostitutas do templo. O autor coloca no livro que essa degradação da mulher, ela foi causada pela atitude de Eva no Jardim do Éden, quando ela, mesmo já sabendo que estava errada, ela conduziu Adão ao erro. Mas a eclesia do primeiro século, ela trouxe dignidade às mulheres, colocando-as em posição de honra e liderança. Meire, leia aí, por favor, o que está em Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém. As Escrituras, elas citam para nós algumas mulheres que foram colocadas em posição de destaque, de honra, de liderança. E essas mulheres que são citadas são Priscila, que fazia parte da equipe apostólica que fundou a eclesia, mãe e avó de Paulo, identificadas por ele como fontes de fé, Júnia, elogiada como uma apóstola companheira, Lídia, que convidou Paulo e abriu toda a Galácia ao Evangelho, e Senhora Escolhida, que foi mencionada por João em uma epístola. Jesus, ele revelou duas poderosas verdades, primeiro às mulheres. Ele disse a Marta que ele é a ressurreição e a vida. E ele disse à mulher samaritana que ele é a água viva. As mulheres, elas foram muito importantes no ministério de Jesus. Elas dispunham seus bens pessoais para sustentar o ministério dele. Túlia, leia aí, por favor, esses versos de Lucas 8, de 1 a 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades.
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Obrigada, Túlia. Jesus, ele tinha uma empatia extraordinária pelas mulheres contaminadas pela má reputação. Na passagem da mulher pega em adultério, Jesus escolheu o silêncio. Ele escolheu não acusar e não colocar aquela mulher presa às suas próprias deficiências. Jesus é um reconciliador. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quando os acusadores daquela mulher foram embora, Jesus disse à mulher adúltera: agora vá e abandone a vida de pecado. Jesus cobriu o passado daquela mulher com misericórdia e mostrou a ela a direção da santidade. Só Jesus. Só Jesus vai fazer isso. Muito lindo isso, muito lindo. Verdade. E o que o Senhor nos mostra aqui, que não importa a situação, a condição, o que as pessoas te apresentam, você tem que estar sensível para entender que elas nasceram com destino e que o que interessa ao Senhor que isso desate, Sim. que é o tesouro a qual Ele introduziu antes do ventre das suas mães. Essa é a visão. Sim. Que a igreja, né? Nós como igreja precisamos de ter essa sensibilidade. Na genealogia de Jesus, são listadas 42 gerações, mas apenas 5 nomes de mulheres são mencionadas. Vejamos. Tamar, que fingiu ser uma prostituta e engravidou-se de seu sogro após ficar viúva. Raabe, que era prostituta em tempo integral em Jericó. Ruth, que era uma viúva estrangeira indesejada pelo parente mais próximo que deveria casar-se com ela. Batseba, esposa fiel de Urias, até que Davi a forçou a adulterar. E Maria, única virgem, mas engravidou fora do casamento. Jesus sabia o poder da restauração na vida daquelas e de todas as mulheres. Verdade. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, as consequências do pecado podem ser revertidas pelo arrependimento, pela restituição e pela restauração. Amém. Glória a Deus por isso. Paulo recomendou a Timóteo, que estava na eclesia da Ásia, que as mulheres lá não fossem mais mantidas na ignorância, mas que elas fossem instruídas como os homens. Isso foi um salto para aquelas mulheres. Jesus proveu ainda mais proteção às mulheres. Leia aí, por favor, Meire, Mateus 19, 5 e 6. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Ao restaurar a honra para as mulheres, a eclesia mudou o mundo. Verdade. Nós só estamos aqui porque isso iniciou lá atrás. Amém. Amém. Imagina se hoje nós estivéssemos privadas de abrir a boca na igreja, como Nem já foi. estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então isso foi uma coisa de grande importância e nós temos que ser gratas a esse movimento que começou na eclesia lá atrás. Verdade. A agenda social da eclesia, ela foi mais eficaz do que as revoluções francesa e americanas juntas, porque a eclesia beneficiou metade da população mundial sem guerra. Verdade. Sem guerra. E isso que a eclesia fez pelas mulheres, de restaurar a honra e a dignidade, isso impulsionou o avanço do cristianismo. Como nós dissemos, são 4
os grandes problemas que a eclesia resolveu no primeiro século, e agora nós vamos comentar o quarto problema, que foi a restauração da família. As religiões pagãs, elas menosprezavam os valores familiares por causa da visão que elas tinham da mulher. O Novo Testamento descreve a eclesia como a noiva de Cristo e culmina na festa de casamento do livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse. Então, essa noiva de Cristo e o casamento são figuras que remetem à mulher, que valorizam a mulher. E ainda revela uma relação indivisível da mulher e a eclesia. Vamos ver um exemplo aqui. A redenção de Zaqueu, sua família e seus negócios. Leia, por favor, Nilza, Lucas 19:9. E disse-lhes Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ok. Nas Escrituras, nós vemos que Paulo, ele explica o padrão de amor, honra, respeito no casamento e criação de filhos. E chama os cristãos de membros da casa de Deus. Está lá em Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A salvação tem tudo a ver com nos tornar parte da família de Deus. Diz também em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Nesse contexto, nós identificamos a lacuna da orfandade espiritual. Muitas pessoas, pela ausência do pai natural, ou por traumas, por problemas com o pai natural, elas não enxergam a Deus como pai, elas não reconhecem a Deus como pai. Mas a paternidade espiritual, ela não fala apenas de enxergarmos a Deus como pai. Ela fala de nós também adotarmos filhos espirituais. Isso também é paternidade espiritual. No livro em questão, o autor ele relata vários cases de sucesso, e nós tomamos dois cases aqui para compartilhar com vocês. O primeiro aconteceu na cidade de Solano Country, na Califórnia, nos Estados Unidos, e lá 80% dos presos que deixavam a prisão após cumprir a pena, eles voltavam e tinham que cumprir penas maiores e mais severas. E assim as penitenciárias, elas eram como um centro de treinamento para o crime. O que acontecia? Quando esses presos eles eram colocados em liberdade, eles eram incapazes de encontrar emprego e prover para si e para suas famílias. Então, um casal de empresários local, eles disponibilizaram a estrutura da empresa deles para treinar esses recém-soltos para que eles pudessem vir a conseguir empregos. Alguns nunca tinham trabalhado, a maioria deles tinha pouquíssimas habilidades e muitos tinham dificuldade até de comunicação. Mas eles foram treinados. E sabe qual foi o resultado? Excelente. 100% de inserção no mercado. Então, aqueles que saíam da prisão e logo depois voltavam para cumprir penas maiores e mais severas, agora eles foram para o mercado de trabalho. Eles iam trabalhar, eles iam levar uma vida normal e não precisavam mais voltar para a prisão. Quer fazer algum comentário, Túlio? É que eu achei isso tão fascinante. É verdade. Porque imagina se a gente faz isso aqui em Belo Horizonte. Dutra Ladeira ia ficar zerada. Amém. A gente ia treinar aquele povo. Nossa, Deus, ia ser totalmente diferente. Por quê? Porque precisou de uma ação e as pessoas iam se converter a Cristo. Por quê? Só quem está alinhado a Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Verdade, verdade. Né? Esse resultado ele foi o resultado da justiça, da paz, da alegria e do poder divino trabalhando juntos. Verdade. Isso é muito interessante.
O amor de Deus, né? Sim. Por favor, né? Verdade. Imagina uma pessoa que tem ali uma, né, a sentença, e aprender algo, aprender a fazer uma determinada coisa. Claro, hoje nós temos nos presídios, né, as aulas, mas sair e saber, eu tenho um lugar no mercado de trabalho. Eles não me olham mais como um preso, como um detento, como um penitenciário, mas me olham como livre. Por quê? Sim. Porque eu estou produzindo algo. Aquilo pode ser passado. Exatamente. Aquilo não precisa mais ser recorrente, não precisa ser uma sentença eterna. Verdade. Isso é transformador. Quer falar, Nilza? Quero. A questão paternal, né? Abraça a sociedade. Sim. Né? Temos que ver esse amor paternal do pai sobre a sociedade. Temos que inserir isso em todos os lugares. Onde nós vamos, onde nós estamos, né? No nosso local de trabalho, trazer essa liberdade, essa libertação à mente das pessoas, mostrando para elas o verdadeiro valor da cruz, o verdadeiro valor do sacrifício. Né? Porque Jesus, quando ele se colocou nessa condição, né, como filho, ele sabia quem ele estava honrando o Pai. Ele sabia que ele tinha um Pai, ele sabia que ele podia confiar no Pai. Né? Então, isso traz essa confiança para as pessoas quando elas são vistas, reconhecidas através do amor paternal. Verdade. E no que diz respeito a esse caso desses ex-detentos, o que o casal de empresários fez foi adotá-los como filhos espirituais. É isso que eu ia dizer. Se ele não tivesse essa visão, né, como pai, de adotar esses detentos como filhos, né, ensiná-los. Porque quando você ensina, tem gente, como fala no livro, que não sabia nem ler. Imagina. Aí aprender a ler, aprender uma profissão e se tornar alguém para o mercado de trabalho. Porque isso é o que um pai faz. Exatamente. O pai sempre busca alavancar os filhos para irem mais longe do que ele foi. É verdade, é isso mesmo. Então, tirar, né? Vamos ao segundo case de sucesso. Esse aconteceu em uma cidade canadense. É muito interessante que um grupo de pastores, aliás, um pastor e a equipe dele, eles começaram a fornecer sanduíches de hambúrgueres na sexta-feira, no horário de 22 às 2 da manhã, na porta de boates e casas noturnas, para as pessoas que estavam saindo de suas festas. E isso chamou a atenção do dono de uma dessas casas, que se propôs a pagar por aqueles sanduíches. E o pastor, ele colocou uma condição para aceitar aquele pagamento, que ele e a equipe dele pudessem entrar naquele local após o término da festa e fazer a limpeza do local. O que eles queriam, na verdade, era entrar e ministrar aquele local. Eles queriam orar em cada cadeira, em cada mesa, eles queriam ministrar aquele local lá para transformar aquela situação. Eles, entrando, eles repreenderiam as forças do mal e chamariam a presença do Senhor para aquele local, para aquele lugar. E isso foi tão estratégico, porque geralmente, né, quando a gente sai de festa, a gente está com muita fome. E aí, olha só a estratégia, só Deus para dar uma estratégia para um ser humano desse. Você vai lá, você vai oferecer o lanche, porque vai sair todo mundo com fome. Mas não só o lanche, além do lanche feito com muito amor e com a ministração de salvação, porque claro, né, quando tudo que a gente toca é bênção. E aí a salvação já ia entrar ali em forma de comida, mas também tinha o outro lado, que era ministrar as mesas. Né? Então, o sextou não ia ser só uma festa. Não. O sextou tinha salvação e libertação por detrás. Era uma estratégia. Né? Era uma estratégia, né? Verdade. O autor, ele nos mostra no livro que pregar o evangelho sem boas obras não resolve. A pregação, ela precisa ser validada por atos que beneficiem a sociedade.
A pregação sozinha, ela pode levar pessoas à salvação, mas não transforma territórios. Verdade. A pregação do Evangelho mais ações sociais, elas podem acelerar a expansão do reino de Deus. E nós sabemos que não há justiça divina sem a manifestação da justiça social. E isso envolve o poder de Deus. Amém. Meire, você quer fazer algum comentário? Laís, Sim. quando a gente vê aqui, né, essa estratégia utilizada por esse pastor, a gente vê a questão da ministração que ele trouxe, né, essa ideia de ir lá e ministrar. Eu percebo também como que isso favorece na questão de quebra de religiosidade, por causa do local, por causa das pessoas, né? Quebra todo o paradigma da religiosidade ali. Além da estratégia, né, de ministrar o lugar, os objetos, né? Ele também, provavelmente, creio eu, que ele deve ter pensado nessa questão de quebra da religiosidade também. Até para ter a ideia, a própria pessoa já teve que vencer a religiosidade. Verdade. Sim. Teve um casal aqui em ali? Belo Horizonte que eles arrumaram emprego no motel. Então, eles trabalhavam demais. Porque entrava um casal, eles entravam, limpavam, ungia tudo. E às vezes eles chegavam a ministrar para muitos que eles viam que era traição. E aquele lugar virou uma igreja. O dono vendeu. Aleluia. E muitas pessoas se converteram daquele motel e agradeciam ele. Mas foram muito tempo de trabalho nesse motel aqui em Belo Horizonte. Eu conheço esses pastores. E é interessante que aqui, esse casal, eles exerceram, esse pastor exerceu a paternidade. Sim, né? verdade. Porque ele, não só com a equipe dele, né, mas ensinou também a equipe a exercer a paternidade por aqueles que ele nem conhecia. Sim. Né? Ele os abraçou como filhos espirituais. Exatamente. E outra, colocou em exercício o versículo de Atos 20, 35, que a maior felicidade em dar do que receber. Porque, a princípio, ele estava fazendo sozinho. Né? Só ele e a equipe dos hambúrguer, da refeição. Mas depois, ele estendeu essa graça e esse favor, né? Que o favor de Deus, através da vida dele, pôde pegar mais pessoas para fazer isso também. Então, as outras pessoas também eram favorecidas e quem recebeu também. Então, a maior felicidade. Eu imagino o coração dele, né? Dar do que receber. Verdade. Né? A palavra ela nos mostra que o apóstolo Paulo, ele teve muita perseguição. Ele foi bem sucedido em alguns lugares, em outros ele foi perseguido e até expulso, né? E interessante que o autor coloca o seguinte, que nos lugares onde ele se posicionava de forma religiosa, abordando apenas a religião, falando nas sinagogas, ele não era aceito, causava resistência. E em outros lugares, como aconteceu em Corinto e Éfeso, que ele foi para o mercado de trabalho, ele promoveu prosperidade naquelas localidades, que ele foi tão aceito que ele se tornou amigo de governantes, de pessoas de autoridade daqueles lugares. Então, isso é um exemplo para nós, porque é exatamente a religiosidade, né? É muito difícil alguém que está totalmente afastado se dispor a ouvir a palavra. Isso não é simples. Eles têm resistência, eles têm argumentos. Então, é preciso estratégia para chegar nessas pessoas. E elas precisam entender que o reino de Deus é muito mais do que pregação. Sim, o reino de verdade. Deus não é pregação. O que o reino de Deus tem para nos oferecer não é pregação. É verdade. Né? E eu gosto muito do versículo que fala que a criação aguarda a manifestação nossa, minha, sua,
de cada um de nós, dos filhos de Deus. Então, com uma estratégia dessa, ele manifestou a glória de Deus. Sim. Então, talvez aquelas pessoas que saíam ali da boate estavam aguardando a manifestação de alguém. Ele, com o hambúrguer, com o seu sanduíche, com as ministrações. Assim também somos nós, né? A cada dia, alguém aí na esquina, no ônibus, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, aguarda a sua manifestação da glória de Deus através da sua vida. E tem uma coisa interessante, que muitas vezes, muitas pessoas que estão na noite, que estão nas baladas, que estão fazendo o que não devia estar fazendo, elas não estão fazendo isso, às vezes, por desejo. Verdade. Às vezes, elas estão buscando, elas estão perdidas, elas estão buscando alguma coisa e, quem sabe, muitas encontraram resposta ao Verdade. encontrar esse pastor e essa equipe lá. Verdade. Verdade. E eu penso, né, que como a Túlia falou aqui, a questão da manifestação, né, dos santos é o que é? É a manifestação da glória, Sim. né? Amém. A manifestação da glória imposta para quê? Para que a criação ela se liberte, para que a criação ela encontre e veja, né, a verdadeira graça, o verdadeiro ato da graça de Jesus Cristo, através de quem? De nós, os santos, né? Nós, os santos, podemos manifestar essa glória, trazer esses recursos, ir de encontro à sociedade, não Sim. importa qual seja o lugar, mas manifestar essa glória esplêndida do Senhor nos quatro cantos, né? Em Verdade. cada território, em cada lugar por onde nós formos. Porque a Verdade. gente já Verdade. sabe, né, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós já temos por herança Verdade. aquele lugar. Amém. Está, É verdade. Amém. É verdade. Aconteceu comigo hoje, né? Vou dar um testemunho. Porque quando nós nos assentamos, nós também somos confrontados, né? Nós não chegamos de qualquer forma para ministrar, para levar um conhecimento, uma palavra de sabedoria, sem sermos confrontados primeiro. Nessa manhã eu levantei, fiz o meu café e sentei para poder estar meditando nessas escritas. E quando eu vou sentando, o Espírito Santo me falou: pegue uma oferta, vai lá na caixa e deposita para aquele homem. E este homem é de São Paulo, que está numa cadeira de roda e precisando de ajuda. Mas eu podia ouvir a voz do Espírito Santo nitidamente, como se ele estivesse sentado do meu lado. Eu levantei na mesma hora, fui no meu guarda-roupa, tirei o dinheiro e mandei uma mensagem. Você tem conta? Porque eu não tenho Pix. Na mesma hora, ele viu e mandou para mim o número da conta. Eu subi, fiz o depósito e mandei o comprovante. Quando eu assentei e peguei de novo, o Espírito de Deus falou: primeiro parte de vocês para impartir em outros. Amém. Primeiro você recebe para poder manifestar a glória de Deus. Amém. Então, assim, Deus é lindo. Ele guarda, Ele prepara, Ele nos experimenta, né? Para ver se realmente nós estamos aptos a estar passando a sabedoria dEle, o conhecimento dEle como Pai. Aquele que zela, aquele que guarda, aquele que protege. Verdade. Deus, Ele é Pai. Amém. E o próprio Jesus, quando veio à Terra, Ele disse: eu só faço aquilo que o Pai manda fazer. Jesus foi um modelo, um exemplo para manifestar Deus como Pai. Amém. Como Pai. Olha, hoje nós estamos comentando aqui o que se passou lá na igreja do primeiro século, mas tudo isso aqui, infelizmente, não está totalmente resolvido. Nós ainda temos que enfrentar a pobreza sistêmica. Verdade. Ainda, principalmente considerando as 4 dimensões da pobreza que o autor citou. Então, nós temos muita oportunidade para atuar contra essa pobreza. A escravidão, infelizmente, não só aquela escravidão física, né?
como infelizmente ainda existe, mas outros níveis de escravidão que ainda estão próximas de nós. Verdade. A servidão feminina, não talvez como era daquela forma, mas hoje tem muitas mulheres frustradas, tem muitas mulheres deprimidas, doentes, que não se encontraram, que não reconhecem o valor que elas têm, que não têm perspectiva de futuro. E a degradação da família. Olha, sobre esse nós falaríamos uma semana. Verdade. Porque, infelizmente, se tem uma coisa que está gritando ao nosso redor, é a questão da família. É verdade. Infelizmente. E estamos vivendo um momento muito crítico, porque autoridades têm se posicionado a favor de situações que degradam a família. Então, uma razão a mais para nós nos posicionarmos. E orar. E orarmos, exatamente. Então, não precisa nem a gente pensar, se eu estivesse lá no primeiro século, o que eu teria feito? Vamos fazer hoje. É verdade. Vamos fazer hoje. Amém. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Amém. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Quer, Nilson? Não. Não? Não. Ótimo. Ô, Túlia, ora finalizando para nós, por favor. Amém. Você que está conosco, feche os seus olhos nesse minuto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada palavra ministrada. Amém. Te agradecemos pela revelação. Amém. Pai, aquelas pessoas que precisam de libertação, que elas sejam libertas agora. Amém. Em nome de Jesus. Aquelas pessoas que precisam de cura, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Amém, Aquelas que precisam de uma revelação, que os olhos espirituais sejam abertos, que você veja, que você tenha revelação daquilo que Deus quer para você no tempo que se chama hoje. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer para vocês que o livro ele tem muitas outras considerações muito importantes para o avanço do reino. O sucesso da agenda de Jesus ele está relacionado a outros fatores que não seria possível discutirmos todos aqui hoje de uma vez. Então, na próxima semana, continuaremos o nosso estudo e você é o nosso convidado. Até quinta-feira que vem. Shalom, shalom.